Fala, engenheiros! Agora nós vamos falar, nesse vídeo vai ser muito interessante, porque nesse começo, de falar sobre os erros mais frequentes que ocorrem no acabamento, nós precisamos começar com os erros que ocorrem na própria gestão, no nível ainda de planejamento. Muitas vezes o erro que acontece lá na frente, ou seja, no finalzinho da obra, que é a hora do acabamento, ele é devido a erros que ocorreram, ou a falta, no caso de planejamento, por exemplo, tá? Então um planejamento bem feito, que vai te dar uma sequência, vai te dar um cronograma onde você sabe exatamente, quando é que você vai começar determinados acabamentos, qual é a sequência, ou seja, a hora que eu vou começar determinados acabamentos depende de um outro serviço anterior, por exemplo, pintura depende de um reboco feito, Então qual é esse momento? Então eu já sabendo de antemão, por exemplo, que o meu acabamento ele vai se iniciar, por exemplo, a pintura, como eu falei agora, daqui 6 meses, então eu já fico tranquilo, já vou ter um tempo para buscar essa mão de obra adequada, saber exatamente quais são os materiais, as tintas, comprar esse material de forma tranquila no sentido bem comprado, com preços bons e com material de qualidade. Agora, se você não tem um cronograma, o que muitas vezes acontece é justamente da pessoa começar a perceber, agora preciso da tinta, agora está na hora de pintar. E aí vai correr atrás de um profissional, vai correr atrás dos materiais, tudo de última hora, sem planejamento, ou seja, acaba comprando mais caro, acaba comprando às vezes um material que não é o mais adequado e também muitas vezes o que ocorre muito é de repente usa uma mão de obra meio improvisada, tá? Então isso são erros fundamentais que ocorrem logo no planejamento, por falta de um planejamento. Então, precisa ter um cronograma? Precisa. Precisa ter projetos executivos? Precisa. Por quê? Porque no projeto executivo, por exemplo, o projeto executivo arquitetônico já tem as especificações. Qual é o tipo de material? Aonde eu vou usar, por exemplo, um granito? Aonde eu vou usar, por exemplo, um porcelanato? Como eu vou usar? Quantitativo desses materiais? Então, não fica de última hora. Fica desde a hora do projeto definido, o cliente já conhecendo, você já tem um tempo para que você se programe para a compra desse material, para a busca do profissional adequado na colocação desse material. Então o projeto executivo é fundamental, mas é um projeto executivo bem feito, que tenha realmente as especificações de todos esses acabamentos, o quantitativo, o sistema construtivo, vamos dizer, qual é os profissionais que você deve procurar, tudo na hora do levantamento das necessidades daquele projeto. Ok? Então, isso tudo é importantíssimo, porque na hora do acabamento, se não ocorrer, existem os grandes erros. Uma coisa também que é fundamental é você ter o orçamento feito na hora do planejamento. Por quê? Porque, de repente, quando você chega lá, mais no final da obra que você vai utilizar o acabamento, você precisa saber qual é o acabamento adequado àquele padrão do seu cliente. O quanto ele procura pagar, o quanto ele pretende pagar. Quanto ele imaginou que aquela obra ficasse em termos de custo. Então, se você de repente chega lá no acabamento e começa a escolher materiais mais caros, e isso pode afetar no seu orçamento. De repente, pode estourar o orçamento do seu cliente. Então, tudo isso na hora do planejamento, você já tendo também um orçamento, você vai controlar. Na hora da compra desses materiais adequados ao acabamento, já vai ter uma base. Qual é o nível, qual é o padrão, o nível de custo, os valores desses materiais de acabamento que você vai poder utilizar dentro daquele orçamento esperado pelo seu cliente. Ok? Então a compra do material, ele vai se sair dependendo muito de todo esse caminho, que é justamente um planejamento bem feito, um cronograma para você já ter com antecipação, já a ideia de quando vai ser utilizado, o projeto executivo para realmente você saber a quantidade e quais são esses materiais, tá? E o orçamento, que é justamente você saber qual o padrão, qual é o nível de valores que você vai poder gastar na utilização desses acabamentos. Se você gostou, faça o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Se inscreva no nosso canal e até o próximo vídeo.